seja bem-vindo ao canal Ateu Dispor. Se você entendeu, sim. Se você não entendeu, releia aí que garanto que você vai entender. É de boa. Mas vamos começar o vídeo que interessa. Eu vim aqui fazer uma breve comparação. Eu sei que não deveria fazer uma comparação. Você pode pensar, mas fazer comparação do quê? Entre o nosso país, Brasil, óbvio. Eu acho que você, a pessoa que está vendo esse vídeo é brasileira. Se não for, tudo bem. Veja também. Uma breve comparação entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas por que, Luciano? Porque algumas coisas que a gente tem um mero preconceito com os americanos, que eu acho que uma informação a mais ali você entenderia o pensamento deles e o pensamento também da nossa sociedade, que às vezes a gente deixa meio encoberto ali, a gente finge que não, não é bem assim, vamos dar o nosso jeitinho. Eu vou desenvolver mais isso durante o vídeo. Vamos lá então? Uma breve comparação já para começar. Vamos começar da construção dos dois países. O Brasil, como os Estados Unidos, são países novos em comparação das suas colônias, Inglaterra e Portugal. Portugal chega de 1000 anos praticamente. A Inglaterra tem basicamente historicamente o mesmo ano, praticamente, acho que uns 2000 anos a mais que Portugal, apesar que a Inglaterra é maior. Mas vamos focar o vídeo entre os Estados Unidos e o Brasil. Como que, assim, por exemplo, o Brasil, a maneira que ele foi construído foi um pouco diferente dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, digamos assim, que foi basicamente como a Austrália. Por quê? A Austrália e os Estados Unidos foram países que foram praticamente colônias, há 300, 400 anos atrás, que foram privilegiadas. Como assim sendo privilegiados? Os colonos que vinham da Europa, eles vinham para deixar suas riquezas aqui. Já colônias espanhóis ou portugueses principalmente, eles vinham para a sua zona de comércio escravocrata e deixavam alguns capitães aqui, mas o negócio era a parasitocracia que tinha aqui, principalmente no Brasil, que era deixar o país muito rico, deixar o Portugal rico e extraindo dinheiro do nosso país. Simplesmente era isso. Eles não queriam enriquecer o Brasil, eles queriam deixar dinheiro para Portugal, entendeu? Era uma parasitocracia mesmo, era que vem do parasita. Eu nem sei se existe esse termo, mas eu estou inventando, desculpa. Mas vamos voltar ao assunto. Aí você fala, beleza, Luciano, mas explica melhor, vou desenvolver. Por exemplo, vamos começar pelo exemplo de armamento. Você garante que você já viu notícias de casos, por exemplo, que o cara entrou na escola nos Estados Unidos, louco, doente mental, chegou e meteu bala na escola, acabou com todo mundo. Aí você fala na televisão que você fala, o seu pai, algum familiar fala, mas que absurdo, olha isso, como é que pode um jovem comprar uma arma, que coisa absurda, que ridículo, ai meu Deus, vai matar, olha que absurdo, uma criança tendo uma arma. Mas você já parou para pensar? Será que você teria o mesmo pensamento se você fosse de lá? Eu acho que não. Porque a forma que os Estados Unidos teve a sua independência na Inglaterra foi uma forma sangrenta, foi uma forma de luta, de guerra contra a Inglaterra. Que se você sabe um pouquinho de história, você sabe o que eu estou falando. Já o Brasil, não. Nosso país, a gente não foi moldado a esse pensamento. Porque o nosso país foi primeiro que... O Brasil faz o quê? Cerca de 180, quase 200 anos que o Brasil é independente de Portugal. E a nossa independência foi dada por um português, não foi nem pelo brasileiro. E só deixando um adendo aqui, eu não estou falando que o nosso país é inferior aos Estados Unidos, eu não estou querendo dizer isso, por favor, eu não quero que vocês entendam isso. Por favor. Mas vamos voltar. Voltando, o pensamento deles é completamente diferente. Como assim, Luciano? Lá, como eles têm esse pensamento de autoproteção, eu tenho que proteger a minha pátria. Eu tenho que proteger aquilo que é meu. As leis lá já são formadas para isso. Se alguém vai entrar na tua casa, mate. A polícia vai entrar lá e vai falar, nossa, Luciano, mas não é radical? É radical, é sim, mas é a lei deles. Pelo menos, por mais que seja um pouco de excesso, muitas das vezes, assim, dá uma liberdade, mas às vezes uma liberdade meio que tem algumas consequências ruins, mas do outro lado é uma coisa que ajuda bastante e que faz ser os Estados Unidos o que é, de fato. Já começando por aí, já negócio de lei que eu entrei, já poderíamos falar de lei. Lei
que é uma coisa que no Brasil, digamos, né, vamos ser sinceros, que é uma coisa que não funciona aqui. Pelo menos, né, era para funcionar, mas não funciona, vamos ser sinceros. Já nos Estados Unidos, se você for ver bem, garanto que você já viu isso em jornais, em fóruns, em sites, etc, whatever. Por quê? Ah, fulano de tal, por exemplo, vamos dar um exemplo, o Justin Bieber, acho que foi uns 2 anos atrás, isso porque ele é canadense, ele não é Estados Unidos, mas ele é uma pessoa famosa. Quando ele veio pro Brasil, o que ele fez? Não, você que é fã, se você é fã de Justin Bieber, sei lá que raio, me desculpa, tá, mas eu não tenho nada, assim, você gosta do que quiser, mas eu tô dando um exemplo. Ele veio no Brasil e destruiu o patrimônio público. Como assim, Luciano? Ele pichou aqui, ele fez uma algazarra, cuspiu em fã, etc. Fez uma zona, fez o Brasil realmente de um puteiro. Né? Não que, né, o Brasil não tenha essa fama já, mas só serviu só para fortificar essa fama. E aconteceu alguma coisa com ele? Seja sincero, você ouviu ele sendo processado? Você viu, sei lá, algum juiz, alguém metendo algum processo querendo que ele fosse preso? Não. Alguma autoridade do nosso país? De jeito nenhum. A gente simplesmente, como é que eu posso dizer? A gente recebeu ele de braços abertos, como a gente sempre fez, e digamos que isso não é errado, porque o Brasil sempre vai fazer isso. O Brasil é um país de receber imigrantes. Isso eu não estou discordando da pessoa vir num local que não é dela e desrespeitar as leis daquele local. E isso eu acho que é uma coisa que ninguém aceita. Por exemplo, de eu chegar na tua casa e zoar com a tua família, com a tua casa, com o teu patrimônio, você não vai gostar. Vamos começar a pensar assim que, né? Então, agora, não sei se você se lembra, voltando ao caso de Justin Bieber, que ele foi lá nos Estados Unidos, ele foi apostar uma corridinha com o pai dele, né? Bonitinho, pá. O que aconteceu com ele? Ele foi preso na hora. Lá em Los Angeles, ele foi tentar fechar uma rua com o papai dele e resolveu fechar, né? Falar, vou fechar a rua aqui, né? Meu filho tinha um rachinha, Velozes e Furiosos, né? Nossa, tá lindo, maravilhoso, né? Aí você pensa, mas ele é rico, né, Luciano? Né? Mas ele tem dinheiro, ele pode fazer o que... Não é porque ele tem dinheiro, não é porque ele tem fama que ele pode fazer o que ele quiser. Pelo menos é o pensamento deles lá e, pra ser sincero, eu concordo. Se você não concorda, beleza, mas eu concordo. E o que aconteceu? Ele recebeu a sua tradição, foi expulso dos Estados Unidos praticamente, mas que você fala, não, você não foi, mas foi. Praticamente ele falou, não, desculpa, você vai ser detido, o teu pai, que é outro irresponsável, vai ser detido também, e vocês vão ser convidados a ir no nosso país, pelo menos por enquanto, e vão receber uma multinha aí. Aí você vê que, pô, lá não tem moleza. E realmente, lá não tem moleza. Aí você fala, Luciano, mas tudo bem, mas está comparando um país de primeiro mundo e um país de terceiro, que é os Estados Unidos, e o Brasil é de terceiro, para começo de conversa. Esse negócio de país de terceiro mundo, de segundo mundo, de primeiro mundo, whatever, isso daí só foi um nominho que deram na época da Guerra Fria. Você que estudou um pouquinho de história sabe também que na época da Guerra Fria, os países que concordavam com os Estados Unidos, capitalista, era chamado de país de primeiro mundo. Os países que estavam no meio do caminho, que era o Brasil, ser chamado de país de terceiro mundo, país em desenvolvimento. E o resto que estava do lado da Rússia, digamos assim, né? Naquela época tinha o direita e esquerda, hoje que não era para ter, mas infelizmente tem ainda, né? Esse é assunto para outro vídeo, beleza? Lá, eles tinham esse negócio, então esse negócio de país de terceiro mundo, país de primeiro mundo, é só nome que foi dado, mas beleza. Luciano, mas tudo bem, mas... E o que tem a ver você comparar um país com outro, não sei o que, ó. Além no Brasil, além em qualquer país, se funcionar, tudo funciona. Tudo vem através da ordem. E quando eu falo da ordem, não é, nossa, Luciano, você como é que eu posso falar, você é conservador? Não, de maneira alguma. Acho que todo mundo tem que ter um limite no seu subconsciente. Isso daí é normal. Tendo um pouquinho de organização, tudo flui. Mas, infelizmente, o brasileiro tem o famoso jeitinho. Vamos dar o nosso jeitinho? Quero passar por cima de fulano, quero passar por cima de ciclano. É isso que acontece. O problema do Brasil, e eu posso falar isso porque eu sou brasileiro. Desculpe se você não concorda, mas é querer passar por cima dos outros. Os Estados Unidos, você pode reclamar que os Estados Unidos é racista, que
eles quer ser a polícia do mundo, quer ser dominador, whatever. Só que uma coisa você tem que dizer, que entre eles são muito unidos. Ah, Luciano, mas não tem racismo, mimimi. Tem, isso infelizmente tem em qualquer lugar. É lógico que nos Estados Unidos é uma ferida exposta ainda. Você vê isso nitidamente, mas isso também é assunto para outro vídeo. Mas eu só estou fazendo uma leve comparação, que o Brasil, um dos problemas é a lei, e também só que o problema é o próprio ser humano brasileiro. É o famoso jeitinho, que nem eu disse. Quando a gente não parar de ficar querendo passar por cima do outro, querendo se dar melhor que o outro, nada muda se a gente não ter um pensamento de união. E enquanto a gente ficar entre o Petralha e o Coxinha, o real problema que está fudendo nós, tá lá e a gente vai ficar aqui, ó. Ai, Petralha, ai, Coxinha. E a gente não se foca naquilo ali e todo mundo concorda. Por mais que todo mundo não tenha a mesma linha de pensamento, mas alguma coisa a gente concorda. Então vamos se focar naquilo para que a gente se une e o nosso país vá para frente. E que a gente tenha uma vida boa, né? E acho que o último ponto que eu queria falar sobre a comparação é as sociedades entre a brasileira e a americana, norte-americana, digamos. O Brasil, a sociedade brasileira, vamos dizer que é uma sociedade multicultural. Para ser sincera, é a sociedade mais multicultural do mundo. Pelo menos eu acho que é. Pelo menos, vamos ser sinceros que nós brasileiros temos muitos privilégios que... Estou falando em questão de cultura, tá, gente? Assim, como assim? Eu não vou explicar. Por exemplo, pelo menos eu nunca saí do país ainda, nunca tive essa oportunidade. Mas, por exemplo, eu não tive que ir lá no Oriente para ver um japonês, um chinês, um sul-coreano, ter contato com esse tipo de pessoa, com esse tipo de cultura. Você entendeu? Alemães, italianos, etc., europeus. Digamos assim que a nossa sociedade é mais multicultural, muito mais que os Estados Unidos. Né? Por quê? Porque o Brasil sempre foi, que nem eu disse anteriormente, o Brasil sempre foi um país de receber imigrante. A gente sempre recebeu de braços abertos. Porque até eles sabem que o Brasil é uma terra boa, que o Brasil tem capacidade de ser um dos melhores lugares do mundo para você se viver. E falando, né, voltando ao assunto da sociedade, desculpa, a sociedade americana, o pensamento deles, é óbvio que eles vêm de um pós-apartheid, né, que algumas coisas que a gente vê aqui, por exemplo... Luciano, mas você não acha que eles são muito, como é que eu posso dizer, muito capitalistas demais, e só pensam em dinheiro, e eles têm algum modo de vestir, modo de comer, só como aqueles lanches, até isso, até o lanche, até o modo de se vestir, o modo de falar, o modo de comer, é uma coisa histórica, é uma coisa que vem de lá atrás. Você gosta de feijão, você sabe o que você gosta de comer feijão? Você não sabe. Você sabe que você gosta de comer arroz? Você sabe que você se veste assim? Você fala esse idioma? Isso tudo vem lá de trás, vem da nossa cultura, vem das nossas raízes. O Brasil, vamos ser sinceros, que os Estados Unidos, a raiz deles é o quê? A matriz deles é a Inglaterra, europeus. Os índios foram exterminados por eles, praticamente. O norte da América ali, eles simplesmente acabaram. Teve o apartheid, a separação, não teve aquela mistura, porque aonde pisou colônia inglesa, teve aquele apartheid, onde ficava negro, ficava negro, onde ficava branco, que é um absurdo, mas tinha aquela separação. E infelizmente isso ficou enraizado na cultura inglesa e norte-americana. E o Brasil não, o Brasil já foi aquilo. A nossa raiz é o quê? É uma raiz negra, é uma mistura de África, de índios americanos e de Europa. Isso é o Brasil. E agora, orientais vindo nos últimos 100 anos. Então, a nossa diferença que a gente tem entre os americanos é isso. Mas a gente não pode achar que aquilo que é diferente é inferior. A gente tem que aprender com eles. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ninguém tenha se ofendido. Por favor, não se ofenda com o vídeo. Clique em gostei, compartilha, adiciona os favoritos, compartilha nas redes sociais, Twitter, Facebook. E também eu vou deixar aqui linkado os links de algumas coisas que eu falei aqui, de algumas pesquisas. E também da minha página do meu canal do Facebook. Tá? Mas é isso aí. Muito obrigado
pela visualização e até semana que vem.